Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 107 é a Gênesis capítulo 1, caráter da revelação espírita. E se você notar assim um rosto meio redondo hoje, você não se preocupa não, porque é rosto de panda, urso panda. Então, é tratamento, né? Então a gente precisa estar passando por esse tratamento, mas eu não esperava, sabe? Eu tenho um amigo meu em São Paulo, ele pegou, me disse assim: Luiz, mas você tá parecendo um urso panda. E me mandou até uma foto pelo celular. Eu falei: meu Deus do céu, e isso que é amigo. Mas tá bom demais, é brincadeira. Para dar sequência na questão de número 32, nós vamos retornar à questão de número 31, apenas umas 3, 4 linhas só. Então Kardec diz aqui assim: o futuro já não é uma vaga esperança, é um fato positivo, uma certeza matemática. Desde então a morte nada mais tem de aterrador, por ser a libertação, a porta da verdadeira vida. Então não há nada, nós já tratamos esse assunto, não há nada de aterrador com relação à morte. De forma que o Espiritismo, ele, como dizia um amigo meu, o Espiritismo veio matar a morte. A partir de então, o Espiritismo, através dos esclarecimentos, e é óbvio, através dos estudos, e através das provas, né, fornecidas a Allan Kardec, veio nos mostrar que não há nada de aterrador devido à imortalidade da alma. E também o desencarne, também a morte, ela é uma porta a todos os seres que se encontram no corpo físico de retorno à verdadeira pátria espiritual. Então, na questão de número 32, Kardec continua assim: pelo estudo da situação dos espíritos, né, o homem sabe que a felicidade e a desdita na vida espiritual. Então ele sabe, todos nós sabemos que a nossa felicidade no mundo espiritual e a nossa desdita também são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição. Isso é óbvio, porque o Espiritismo, como nós já tivemos a oportunidade de ler e inclusive de falar a respeito, o Espiritismo, ele nos pelo Espiritismo, o homem sabe, né, de onde vem, para onde vai, porque está na terra, porque sofre temporariamente, vê por toda parte a justiça de Deus. Então, através a única ciência capaz de orientar os seres aqui na Terra é o Espiritismo, porque o Espiritismo, ele mostra ao homem de onde ele veio, onde ele se encontra, e obviamente porque está na Terra e porque sofre
para onde também ele vai. O Espiritismo, ele não é, na verdade, ou melhor, o Espiritismo ele não se fundamenta nas teologias arbitrárias do passado e do presente. Porque nós sabemos que a teologia, tanto do passado quanto a do presente, sempre agiram com arbitrariedade. Justamente por ignorar a imortalidade da alma, por ignorar, vamos assim dizer, a lei de causa e efeito, por ignorar o perispírito e o espírito, enfim, por ignorar as leis de Deus trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo. Consertando aqui, senão esse celular vai acabar caindo aqui. Viu como que eu sou natural? Eu não tô preocupado com isso, só pra você ver. Porque senão ele cai aqui, né? E depois complica tudo. Então, é onde as teologias... Aí você pode dizer, mas as teologias, como se fossem os dogmas... porque na verdade nós não podemos, de certa forma, crer apenas em uma teologia. Aqueles que desconhecem além, é óbvio que eles crêem na teologia. Mas nós já usamos esse termo, as teologias. E por final, arbitrárias. Porque o que elas têm provocado de arbitrariedade não está escrito. Principalmente na questão com relação à alma, o perispírito, a imortalidade da alma, o espírito fora da matéria e por aí em diante. Então, o homem sabe que a felicidade e a desdita na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição, através da ciência espírita. Só o Espiritismo mesmo capaz de orientar as pessoas, e não só orientar, provar acima de tudo. Através da comunicabilidade com o mundo espiritual, através da lei de causa e efeito, ação e reação, vamos dizer também, da desigualdade evolutiva. Então, por esses meios todos, a doutrina dos espíritos, o espiritismo, nos prova o porquê da felicidade e também das desditas, da infelicidade, dos contratempos, das intempéries, na erraticidade. Como já tivemos a oportunidade de dizer em outros vídeos, tal vida, tal morte. Agora, é preciso entender também que, de acordo com a escala evolutiva
Livro dos Espíritos, número 100. Se você for lá no número 100, Livro dos Espíritos, estude toda a escala espírita para você ver. Você vai perceber que existe uma escala evolutiva. E essa escala evolutiva existe justamente devido à desigualdade evolutiva dos seres. Porque é preciso entender que existem seres em mundos primitivos devido à evolução deles. Nós nos encontramos no mundo de provas e expiações. Existem seres em mundos de regeneração, em mundos felizes e por aí em diante. Mas cada escala dessa, cada estado desse, está relacionado à desigualdade evolutiva. Isso é natural. É um processo evolutivo, é natural. Mas só a doutrina dos espíritos, só o espiritismo mesmo, para nos esclarecer a respeito de todo esse processo. Não só de nos esclarecer, como também de nos consolar. Porque, afinal de contas, as pessoas podem, em dado momento, parar e pensar, mas por que vivo isso? Por que passo por isso? Será que Deus não é injusto? E é o contrário. Através do Espiritismo, nós aprendemos e ficamos sabendo, através dos bons espíritos e da compilação de Hippolyte Léon Denis Rivail, da compilação da doutrina, que esse processo é um processo natural na lei evolutiva. Então, olha só para você ver. O homem sabe que a felicidade e a desdita na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição. Faz parte. Então, existem aqueles que se encontram mais evoluídos, outros na condição de menos evoluídos. Mas é interessante, todos propensos, né? Todos propensos, com os mesmos direitos de evolução, dependendo exclusivamente da perseverança, da persistência, da resistência de cada um, né? Eu não sou melhor que ninguém, de forma alguma. Mas para mim estar aqui agora gravando, é por Deus mesmo. É por Jesus, é por vó que está aqui presente, é pelo professor Eurípides, pela assistência deles, mas também depende de mim. Então nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Nós já fazemos tão pouco. Se nós pararmos para analisar, mediante a misericórdia do Pai, nós não fazemos nada. Porque a nossa dívida para com Deus, para com esses seres iluminares, é tão grande, que por toda a eternidade nunca havemos de quitar esse débito para com eles, porque são misericordiosos, são bons demais
para com todos nós, né? Com a gente. Então, se eu não persisto, se eu não persevero, se eu não luto, depende de mim, não é? Às vezes as pessoas podem pensar assim, mas 26 minutos, 25 minutos, isso não exige nada de você. Exige muita coisa, que só eu sei, né? Tanto fisicamente, quanto intelectualmente, oração, vigilância. Então, por isso, cada um está numa escala, né? Então, olha só para você ver. Então, são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição, que cada qual sofre as consequências diretas e naturais de suas faltas. Então, olha só, que cada qual sofre consequências diretas e naturais de suas faltas. Então, o nosso irmão Marcílio Colombaroli, esses dias atrás, ele nos disse mais ou menos assim, mais ou menos assim, não vou conseguir me lembrar não, porque eu não registrei. Se tiveram o direito de plantar, o dever de cada um é colher, mais ou menos assim, creio que seja assim, porque ele é muito sábio, então eu não vou conseguir relembrar, porque eu não anotei no papel. Então, se nós tivemos o direito, olha só para você ver que sabedoria, se nós tivemos o direito de plantar, responsabilidade nossa também de colher. Olha que profundidade. Se nós pararmos para analisar, nós não precisamos recorrer a Sócrates, a Platão, a Pitágoras, Carl Gustav Jung. Nós não precisamos recorrer a esses seres. É só analisar as mensagens que esses espíritos próximos a nós têm nos transmitido. Às vezes não evoluímos por falta de raciocínio, de prudência, de bom senso. Porque se nós pararmos para analisar, olha onde essa mensagem do nosso irmão Marcílio enquadra. Que cada qual sofre as consequências, as consequências diretas e naturais de suas faltas. Que aqui você querendo dizer? As consequências dos nossos atos. Você não plantou vento? É o que o nosso irmão Marcílio quis dizer. Você não plantou vento? Plantei. Pois bem, colherás tempestade. É natural, essas são as consequências dos atos, né? Diretas, naturais de suas faltas. É o que Kardec aqui está dizendo. Então, observemos como enquadra-se perfeitamente o que o nosso irmão Marcílio nos disse com o que Allan Kardec aqui nos relata, né? Então, as consequências dos nossos atos. Então, por exemplo, às vezes a pessoa pensa assim, mas uma dosezinha só não faz mal a ninguém. É um direito da pessoa pensar dessa forma. Por quê? Porque a pessoa é dotada do livre-arbítrio, mesmo que nós acrescentamos um pouquinho de relativo. Então a pessoa tem o direito de pensar o que ela quer. A pessoa tem o direito de fazer o que ela quer. Mas é preciso ficar atento nas leis de causa e de efeito, de ação e de reação. O que muitas das vezes
As pessoas se dizem ignorantes desses fatores justamente por irresponsabilidade. Porque quem não sabe que isso é errado e aquilo é o certo? Ora, gente, todos nós sabemos das consequências de todos os atos. Pratique atos bons para você ver. Procure agir de acordo com os desígnios das leis divinas. Haja no bem. Pense no bem. Deseje o bem para você ver o que lhe acontece. Você recebe o dobro e às vezes até o triplo, né? Agora, haja no mal para você ver. Quebre uma vidraça ou quebre o vidro de um automóvel na rua para você ver as consequências daquele ato. Isso dizendo apenas assim a respeito de coisas corriqueiras. E se fôssemos tratar a respeito de processos milenares na nossa vida, nos nossos arquétipos, no nosso registro de eternidade. Então, em cada qual sofre as consequências diretas e naturais de suas faltas, ou por outra, que é punido no que pecou. Então, olha só para você ver. Ou por outra, que é punido no que pecou. Que essas consequências duram tanto quanto a causa que a produziu. É natural também. Olha só para você ver que maravilha. Que é punido no que pecou, que essas consequências duram tanto quanto a causa que os produziu. É lógico. Por exemplo, as consequências do ato, ela dura o período do resgate, da quitação dos débitos. Eu não sei se você sabe, com todo respeito, às vezes a gente comenta muito a respeito desses assuntos, mas é para estudo. Por exemplo, uma pessoa hoje que comete um suicídio, ele precisa, no mínimo, de umas 10 reencarnações posteriores para poder se reequilibrar. E de umas 15, né? De mais umas 5, quer dizer, de umas 10 para se reequilibrar e de mais umas 5, quer dizer, 15 reencarnações para ele se livrar totalmente daquele ato, que vou usar o termo pecaminoso. Então, a pena, ela corresponde ao ato, às consequências, né? Às vezes, nós aqui na Terra, numa existência de 90 anos, vamos pensar se tem gente que gosta desse número 90 anos, né? Então, às vezes, numa existência de 90 anos, nós sofremos isso e sofremos aquilo, mas nós nos esquecemos que não existe o sofrimento. Não existe o sofrimento. E sim o reflexo dos nossos atos. Um dia, conversando com vó me disse que ela nunca viu ninguém na Terra sofrer. Ela me disse que nunca viu ninguém na Terra morrer. Eu pensei comigo, tá doidinha, né? Tá doidinha da cabeça.
Vó, mas a senhora nunca viu ninguém sofrer? Não, eu nunca vi ninguém sofrer e nunca deparei com sofrimento nenhum, meu filho. Eu falei, mas me explica. Até para uma questão de, né, de aprendizado, alguma coisa assim. Então ela me esclareceu que tudo que nós entendemos como sofrimento é nada mais, nada menos do que o reflexo dos nossos atos, se não presente, passado. Mas esse passado é relativo, porque não existe o passado e sim tudo presente. Não vou complicar para não complicar mais ainda. E também a morte também não existe devido à imortalidade da alma. Por isso ela disse que nunca tinha deparado com morte de ninguém. Agora, nós sabemos, conforme ela me disse, que existe sim a morte. A morte é nada mais, nada menos do que aquele sofrimento da falta de conhecimento de causa e de efeito. Vamos para o próximo vídeo, vamos gravar mais vídeos.